Oi, tudo bem? Quero conversar com você sobre o medo, sobre esse estado de espírito chamado medo. E eu quero fazer uma pergunta. Quem nós seríamos se não fosse o medo que paralisa, o medo que aterroriza? Talvez você me diria, se não fosse o medo, eu riria mais, brincaria mais, descansaria mais, investiria mais, tentaria mais. O maior de todos os medos é o medo da morte. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus na cruz venceu a morte. E o segundo maior medo é o medo da crítica. É o medo que paralisa simplesmente pelo fato de pensar o que o outro está pensando. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu quero te encorajar a encarar esse medo e vencer esse medo. Você não precisa ter medo do que as pessoas vão pensar. Primeiro que, por quê? Cada pessoa que você se preocupa com o que elas vão pensar, elas não estão preocupadas com você. Porque elas perdem muito tempo se preocupando com o que as pessoas vão pensar delas. Em segundo lugar, você não deve se preocupar com o que as pessoas vão pensar. Porque o que elas pensam de você e de mim é apenas a opinião delas. E a gente respeita. Mas a gente não para por causa da opinião dos outros. E se Cristo venceu o medo da morte por nós, porque na verdade a gente morre todos os dias quando a gente deixa de ser, de fazer tudo aquilo que a gente foi criado para ser, ter e fazer. Que hoje as nossas decisões possam ser tomadas não preocupado ou pensando com aquilo que as pessoas vão pensar, mas cada decisão que elas possam ser tomadas segundo aquilo que nós fomos chamados, segundo aquilo que nós fomos feitos para fazer. Deus venceu a morte. Nós não precisamos temer a morte. E a opinião dos outros nós não precisamos temer. Porque é só a opinião deles. E o que conta é o nosso chamado, é o nosso propósito. Porque um dia cada um dará conta de si. E nós teremos que diante de Deus dar conta de todos os talentos, de todos os dias que Deus disponibilizou a nós. Não enterre o teu talento por medo da morte, porque Jesus venceu a morte. Por medo do que as pessoas vão pensar. Porque o que elas pensam, disse e reafirmo, a opinião delas. É só a opinião delas. Viva o teu chamado, viva o teu propósito, com muita graça, com muita sabedoria, com muita presença de Deus. Seja aquilo que Deus te chamou para ser. Tenha certeza que você está ligado na fonte que é Deus. E que a tua vida seja como um rio. Não tenha medo de transbordar sobre a vida das pessoas. Alguém precisa daquilo que Deus depositou sobre a tua vida. Deixa Deus usar a tua vida para abençoar outras vidas. E isso só vai acontecer quando nós vencermos o medo de ser tudo aquilo que Deus nos chamou para ser. E não é amanhã, a hora é agora. Porque o agora é o único momento que a gente pode agir. Não é amanhã, porque o amanhã não existe. A hora é agora. O dia é hoje. Amém?